O preço do desprezo. A rainha oculta de Bragança. Atenção! Se você acredita que o dinheiro não pode comprar classe e que a vingança é um prato que se serve frio, dê like agora mesmo. Não esqueça de se inscrever nos Segredos Narrados, para não perder nenhum só giro desta história de poder, realeza e traição. Comenta de que cidade você nos assiste, para te saudar no próximo episódio. A chuva de São Paulo não lavava a sujeira das ruas, só convertia a cidade em um cenário escorregadio e perigoso, um reflexo perfeito do que estava a ponto de ocorrer. Dentro da sala de jantar privada do DOM, um dos templos gastronômicos mais caros e exclusivos do Brasil, a atmosfera era sufocante, carregada de uma tensão que se podia cortar com as finas facas de prata sobre a mesa. Marcus Sterling ajustou sua gravata de seda italiana, captando seu reflexo no vitral escurecido pela tempestade. Ele se via exatamente como o que pretendia ser, a estrela em ascensão da Faria Lima, atraente, afiado como um bisturi e completamente impiedoso. Frente a ele, sentada com uma postura que denotava uma timidez quase patológica, estava Eleonora. Ellie, sua esposa, há 5 anos. Aos olhos de Marcus, Ellie parecia um erro naquele entorno de luxo. Enquanto as outras mulheres no restaurante exibiam vestidos estruturados de grife ou faziam brilhar diamantes da Cartier sob as luminárias de cristal, Ellie vestia um simples vestido cinza chumbo que possuía há anos. Seu cabelo estava preso em um coque severo e prático, sem maquiagem, sem joias, exceto pela modesta aliança de ouro que Marcus lhe havia comprado quando era um analista júnior. Ele mal ganhava o suficiente para pagar o aluguel de uma kitnet. «Feliz aniversário, Marcus», disse Ellie suavemente, deslizando uma pequena caixa embrulhada sobre a toalha de linho branco. Sua voz era gentil, carente por completo do comando e da autoridade que Marcus agora ansiava desesperadamente em sua vida social. Marcus nem sequer tocou na caixa. Tomou um gole longo de seu uísque puro, seus olhos fixos na entrada do restaurante, buscando alguém que não era sua esposa. «Ellie, guarde isso», disse ele com um tom cortante. «Não vamos trocar presentes esta noite. Afinal, são 5 anos, Marcus», sussurrou ela, sua mão flutuando com hesitação sobre o pequeno pacote. «Eu economizei do dinheiro das minhas aulas particulares para conseguir a pulseira de couro para você». Marcus soltou uma gargalhada seca e debochada, elevando a voz o suficiente para que o sommelier que passava por ali girasse a cabeça. «Eu ganho mais em 1 hora do que você ganha em 1 mês, Ellie. Não preciso dos seus presentes de dinheiro de monitoria. É vergonhoso. De fato, toda você é vergonhosa neste momento. Olhe para você. Dá pena». Ellie baixou o olhar, seus dedos apertando a borda da toalha. Não se defendeu. Nunca o fazia. E esse, para Marcus, era o problema principal. Ela era passiva demais, satisfeita demais com uma vida pequena e medíocre. Marcus, em contrapartida, queria o mundo inteiro aos seus pés. Queria a cobertura na Vila Nova Conceição, a casa de veraneio em Angra e o poder absoluto. Ele se convenceu de que Ellie era a âncora que o arrastava para o fundo do oceano da insignificância. «Eu convidei alguém», disse Marcus de repente, consultando seu Rolex de ouro. «Alguém que realmente entende a indústria. Alguém que pode me ajudar a fechar a conta dos Nakamura, o negócio que me tornará sócio principal. Um trato que você nem sequer pode compreender com sua mentalidade de pobre». Antes que Ellie pudesse responder, as pesadas portas de carvalho da sala de jantar se abriram de par em par. Entrou Jessica Thorne. Ela era tudo o que Ellie não era.
loira, escultural, envolta em um vestido vermelho de seda com um decote perigosamente baixo. Seu perfume, o embriagador Baccarat Rouge 540, anunciou sua chegada antes que ela pronunciasse uma palavra. Ela trabalhava em relações públicas para a firma de Marcos, mas nos círculos íntimos da Faria Lima, todos sabiam que ela era muito mais que uma colega. "Marcos, querido!" exclamou Jéssica, ignorando por completo Ellie, enquanto se deslizava no reservado, bem ao lado dele. Não na frente, mas ao seu lado, colocando uma mão perfeitamente manicurada sobre a coxa de Marcos. "Sinto chegar tarde. O trânsito vindo dos jardins estava impossível." Ellie, ela ficou petrificada. O respeito faltante era tão barulhento que resultava ensurdecedor. "Marcos, por que ela está aqui?" perguntou Ellie com um fio de voz. "Jéssica está aqui porque temos que falar da realidade, Ellie", disse Marcos, seu tom gélido, como o gelo do Ártico. "Olhe para esta mesa. Olhe para Jéssica. Depois, olhe para você mesma. Você não se encaixa mais no meu futuro. Eu decidi que quero o divórcio." Jéssica sorriu com malícia, servindo-se de uma taça do vinho safra que Marcos havia pedido. "Não leve para o lado pessoal, querida", disse Jéssica, fingindo uma simpatia que não sentia. "É uma questão de ótica. Marcos vai ser sócio na Sterling & Ross muito em breve. Ele precisa de uma esposa que aparente o papel, alguém que possa organizar jantares beneficentes, não alguém que pareça que lava os pratos depois da festa." O rosto de Ellie permaneceu impassível, embora suas mãos se fechassem com força debaixo da mesa. "Eu te apoiei durante 5 anos, Marcos", disse ela com uma firmeza repentina. "Quando você estava desempregado, quando falhou no exame da OAB na primeira vez, eu paguei cada centavo do aluguel e da sua comida. Eu te devolvi", estourou Marcos, batendo na mesa com um punho. Os talheres de prata tilintaram violentamente. "Te devolvi 10 vezes. Eu pago o apartamento, pago sua comida, pago seja lá o que for isso que você está vestindo. Mas sejamos honestos. Você é pobre de espírito, tem uma mentalidade de miséria, é feliz com cupons de desconto e transporte público. Eu preciso de uma rainha, e você mal chega a ser uma camponesa." A crueldade de suas palavras ficou flutuando no ar pesado. Jéssica soltou uma risada cruel e aguda. Marcos enfiou a mão em sua pasta de couro e tirou um envelope pardo grosso. Deslizou-o sobre a mesa, batendo acidentalmente na pequena caixa de presente de Ellie, que caiu no chão. Ignorada. "Estes são os papéis do divórcio, Ellie. Estou solicitando por diferenças irreconciliáveis. Estou sendo generoso. Você fica com o Honda velho e 20 mil reais. É mais do que suficiente para alguém como você começar de novo em, não sei, no interior de Minas Gerais, onde quer que vá a gente como você." Foi naquele exato instante que algo mudou em Ellie. A timidez desapareceu. Suas costas se endireitaram com uma rigidez aristocrática. Ela já não parecia uma pequena rata assustada. Parecia uma estátua esculpida em mármore frio. "Você está me deixando por ela?" perguntou Ellie, sua voz agora despojada de toda emoção. "Por que acredita que eu sou pobre?" "Eu te deixo porque você não é ninguém, Ellie", cuspiu Marcos. "E Jéssica é o futuro. Ela é a mulher que merece estar no topo comigo." Ellie recolheu lentamente o envelope. Não chorou. Não gritou. Ficou de pé, alisando seu vestido cinza com uma elegância que Marcos nunca havia notado. "Muito bem, Marcos", disse ela. Seu tom de voz era completamente diferente agora. Não era a voz de uma monitora de escola. Era a voz de alguém acostumada a dar ordens que se obedecem no ato. "Eu assinarei. Mas lembre-se deste momento.
lembre-se que você escolheu isso. Porque quando a realidade da sua vida te golpear, quero que lembre que jogou no lixo o seu único escudo. Vá embora logo! Riu Marcos, dispensando-a com um gesto de mão. Vá pegar o metrô para casa. Ellie deu a volta e saiu do restaurante sem olhar para trás. Assim que pisou na rua sob a chuva, um Rolls-Royce Phantom preto azevite parou em frente a ela. O motorista, um homem chamado Arthur, que havia servido à sua família por 3 décadas, desceu com um guarda-chuva de seda. "Para casa, Vossa Alteza?" perguntou Arthur em voz baixa, protegendo-a da água. Ellie, ou melhor, Lady Eleonora da Casa de Bragança, olhou para a janela do restaurante onde seu marido estava beijando a amante. Sim, Arthur. Leve-me ao consulado e ligue para o Conselho Legal Real em Petrópolis. Meu marido quer o divórcio. Vamos dar a ele uma guerra que ele não poderá esquecer. Pergunta para a audiência. Você acha que Marcos merece o que vem por aí? Ou Ellie deveria ter contado seu segredo antes? Comente justiça ou vingança abaixo. Inscreva-se para a parte 2. O Império de Marcos está a ponto de desmoronar e você não tem ideia do que Lady Eleonora preparou para ele. Dê like para ver a queda do traidor. O drama se intensifica. Marcus Sterling acredita que ganhou, mas não sabe que acaba de declarar guerra a uma das mulheres mais poderosas do planeta. Você acha que a ambição cega é o pior defeito de um homem? Dê like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o clímax desta história. O triplex que Marcos compartilhava com Ellie, ou melhor, o triplex que Marcos acreditava pagar com seu esforço, amanheceu com um silêncio sepulcral no dia seguinte. Marcos acordou com uma ressaca latejante, o sabor do uísque caro e o brilho artificial de Jéssica ainda frescos em sua memória. Virou-se na cama king size, esperando ver Ellie empacotando caixas entre soluços, suplicando por uma segunda chance ou uma migalha de sua compaixão. No entanto, o apartamento estava vazio. Não de móveis, pois os sofás de couro italiano e a mesa de jacarandá seguiam em seu lugar, mas dela. Marcos caminhou até a sala de estar e sentiu um calafrio. Ela não apenas tinha ido embora, ela havia apagado seu rastro. Seus livros de história, sua pequena coleção de aves de cerâmica, o aroma de lavanda e pão recém-assado que costumava impregnar as paredes. Tudo havia sido substituído pelo cheiro estéril de produtos de limpeza. Sobre a bancada de mármore da cozinha repousava uma única chave e os papéis do divórcio assinados com uma caligrafia perfeita e gélida. "Boa viagem, estorvo", murmurou Marcos, jogando a chave em uma gaveta com desdém. Revisou seu telefone. Uma mensagem de Jéssica. "Ontem à noite foi incrível, bebê. Mal posso esperar para redecorar esse lugar. Tem cheiro de vó." "Keep up." Marcos sorriu, convencido de que sua vida acabava de começar. Tomou banho, vestiu seu terno mais caro e dirigiu-se aos escritórios da Sterling & Ross com o ar de um conquistador. Ao chegar à firma, caminhou com arrogância, cumprimentando os sócios que normalmente o ignoravam. Sentia-se invencível. Estava prestes a ser nomeado sócio. Tinha a garota linda. Tinha o sucesso. Entrou na sala do sócio sênior, Archibald Sterling, esperando a grande notícia. Mas Archibald não estava sorrindo. Estava vermelho de ira e ao seu lado encontrava-se o cliente mais importante da firma, o Sr. Nakamura, CEO de um conglomerado tecnológico massivo. "Senhor?" Marcos forçou um sorriso estendendo a mão. "Sr. Nakamura, um prazer vê-lo." Nakamura não lhe apertou a mão. Olhou para ele com um desprezo tão profundo que Marcos sentiu seu sangue congelar. "Marcos!" rugiu Archibald.
O Sr. Nakamura acaba de retirar sua conta. Os 400 milhões de reais vão embora da firma hoje mesmo. O quê? Por quê? Gaguejou Marcos. As projeções que enviei eram perfeitas, Não se trata de projeções, Sr. Sterling, disse Nakamura com um tom gélido. Faço negócios com esta firma por uma única razão: a confiança. Esta manhã, soube que solicitou o divórcio de sua esposa. Marcos piscou confuso. Minha vida pessoal é privada, senhor. E, francamente, Ellen não estava à altura deste mundo. Idiota! Gritou Nakamura, pondo-se de pé. Sabe quem era o avô de sua esposa? Era o Duque Henrique de Bragança. Ele salvou o negócio do meu pai em 1985 com um empréstimo baseado apenas em um aperto de mão. Movi meus ativos para esta firma unicamente porque Eleonora me pediu que desse uma chance ao marido. Ela disse que você tinha promessa, Lafayette. A sala começou a girar. Marcos sentiu um golpe invisível na garganta. Ellie, ela é apenas uma professora. Ela é uma dama da Casa Real de Bragança, cuspiu Nakamura. Vive discretamente porque despreza gente como você, gente que só ama o brilho e o ouro. Ela queria ser amada por si mesma, não pelo seu título. E você a tratou como lixo. Marcos tentou balbuciar uma desculpa, mas Archibald o interrompeu com um rugido. Fora da minha sala! Você está suspenso! Se o Nakamura for embora, você não está apenas demitido. Eu cuidarei para que nenhuma firma neste país volte a te contratar. Você está acabado, Marcos. Pergunta para o chat. Você sente pena de Marcos ou acredita que o karma está fazendo o seu trabalho? Comente justiça ou karma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no consulado do Principado de Bragança Dumont, as pesadas portas de ferro se abriram de par em par. Um Rolls-Royce com bandeiras diplomáticas entrou no pátio. Todo o pessoal, mordomos, criadas e guardas de segurança, alinhou-se em uma formação perfeita. Eleonora desceu do carro. Mas já não era a mulher do vestido cinza. Vestia um terninho Chanel branco sob medida, óculos de sol escuros e um broche de diamantes em forma de falcão, o escudo de sua casa. Kensington, o chefe dos mordomos, fez uma reverência profunda. Bem-vinda à casa, Lady Eleonora. Seus aposentos estão prontos. E os advogados? Perguntou ela com uma voz que destilava autoridade real. O Conselho Legal Real de Petrópolis está esperando sua ordem, milady. Começaram a rastrear todos os ativos vinculados à firma Sterling & Ross. Eleonora tirou os óculos de sol. Seus olhos estavam vermelhos pelo choro da noite anterior, mas seu olhar era de aço. Digam à imprensa que eu voltei, ordenou Eleonora. E digam aos meus advogados que descongelem meus fundos. Todos, incluindo o fundo cego, que é dono do edifício onde opera a Sterling & Ross. Kensington sorriu com um brilho malicioso. A senhora é a dona do prédio onde trabalha seu marido, milady? Sou dona de todo o quarteirão, Kensington, respondeu ela subindo as escadas do palácio. Ele queria falar de pobreza. Vamos mostrar a Marcos Sterling o que significa o verdadeiro poder. O reino de Bragança não perdoa ofensas à honra de suas filhas. Inscreva-se para a parte 3. O divórcio mal começou e Marcos está prestes a descobrir que não tem um centavo em seu nome. Dê like para ver Lady Eleonora destruir o homem que tentou quebrá-la. O caçador virou a caça. Marcos Sterling pensou que poderia pisotear a ratinha, mas agora o mundo inteiro lhe dá as costas. Você acha que a verdadeira cara de uma pessoa se vê quando ela perde o dinheiro? Dê like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o clímax.
Conte-nos de onde você nos vê. Após a desastrosa reunião com Archibald Sterling e a perda definitiva da conta de Nakamura, Marcus regressou ao lugar onde ainda acreditava ter o controle, seu luxuoso apartamento. Em sua mente distorcida, Ellie seguia sendo a mulher dócil que remendava suas meias e recortava cupons de desconto. Estava convencido de que todo esse assunto da realeza era um exagero, uma herança mal interpretada. Estava seguro de que poderia convencê-la, manipulá-la uma vez mais. Como sempre tinha feito, tomou um táxi, já que seus privilégios de carro de empresa haviam sido revogados uma hora antes mediante um e-mail fulminante do Departamento de Recursos Humanos. Ao chegar às Torres Kensington, o edifício de elite onde viviam no 40º andar, caminhou em direção ao porteiro, Ralph, um homem corpulento que costumava saudá-lo com uma inclinação servil. Mas hoje, Ralph olhava fixamente para frente, como se Marcus fosse invisível. Ralph, abra para mim! Rosnou Marcus, dirigindo-se aos elevadores. Senhor Sterling, disse Ralph, sua voz profunda bloqueando o passo dele. Não posso permitir que o senhor suba. Marcus soltou uma gargalhada nervosa e seca. Perdão, eu moro aqui. Eu pago o aluguel. Bem, minha esposa envia o cheque, mas é o meu dinheiro. A verdade, senhor, respondeu Ralph, tirando uma pasta de seu balcão. O contrato de locação da unidade 40B está unicamente em nome do Fideicomisso Bragança. Recebemos uma chamada da equipe legal do locatário indicando que um ocupante não autorizado, esse seria o senhor, poderia tentar entrar. As fechaduras foram trocadas por ordem real. Ocupante não autorizado! Gritou Marcus, seu rosto tornando-se de um púrpura violento. Sou o marido dela! Em processo de divórcio, corrigiu Ralph com uma frieza profissional. E segundo o acordo, o apartamento é para Lady Eleonora e seus convidados aprovados. Seu status foi atualizado para intruso. Se não abandonar o saguão imediatamente, estou autorizado a chamar a Polícia Militar de São Paulo. Marcus saiu furioso, humilhado enquanto os demais residentes, pessoas que ele se esforçara tanto para impressionar, sussurravam por trás de suas mãos. Dirigiu-se à entrada de serviço, onde lhe informaram que suas coisas estavam esperando. Ali, no beco úmido pela chuva, havia 4 caixas de papelão. Não eram suas malas de luxo da Louis Vuitton. Eram caixas baratas e empapadas. Ao abrir uma, viu seus ternos sob medida amontoados ao acaso e seus relógios caros sem as baterias, um detalhe mesquinho que gritava a intervenção de alguém mais. Pergunta para a comunidade. Você acha que Eleonora está sendo cruel demais ou é a resposta justa a 5 anos de humilhações? Vote com 1 para justiça total ou 1 para demasiado frio. Seu telefone vibrou. Era Jéssica. Marcus, você está no apartamento? Estou lá fora com minhas malas. Disse a minha colega de quarto que me mudava hoje mesmo com você. Jazz, não venha aqui, sibilou Marcus, tentando arrastar uma caixa para fora de uma poça. Houve um mal-entendido. Nos vemos no Grand Hotel. Te explicarei tudo lá. Será romântico. Pediremos serviço de quarto. 1 hora mais tarde, Marcus estava no balcão de recepção do Grand Hotel, suando profusamente. Jéssica estava atrás dele, batendo o chão com seu salto com impaciência, segurando seu cachorro Pomerânia, que latia sem parar. Seu cartão, por favor, disse a recepcionista amavelmente. Marcus colocou seu Amex Platinum sobre o balcão, o cartão que costumava fazê-lo sentir-se como um deus. Bip, negado, senhor.
disse a mulher, perdendo um pouco de seu sorriso. O emissor sinaliza que o cartão foi reportado como perdido ou cancelado. Não é possível. Tente de novo, exigiu Marcos. Buscou o seu cartão reserva, um Visa vinculado à conta de poupança conjunta que compartilhava com ele. Sabia que havia pelo menos 50 mil reais ali. Bip, fundos insuficientes? Marcos ficou gelado. Abriu seu aplicativo bancário com mãos trêmulas. Saldo 0,00. Última transação. Transferência para Swiss Sovereign Bank. Patrimônio Bragança. Senhor, se não pode pagar, não pode ficar, interrompeu a recepcionista. Jéssica se adiantou, seus olhos estreitando-se com um olhar perigoso. Marcos, que diabos está acontecendo? Por que rejeitam seus cartões? Você me disse que era rico. Me disse que ela era a sanguessuga. Eu sou! É um erro do banco. Jess, coloque no seu cartão. Eu te devolvo amanhã. Jéssica soltou uma risada fria e aguda. Meu cartão tem um limite de 2.000 reais, Marcos. Trabalho em relações públicas. Eu não pago por hotéis. Os homens pagam pelos hotéis. Ligue-me quando não for um indigente. Ela deu meia volta, arrastando suas malas e deixando Marcos sozinho no lobby, cercado de caixas de papelão molhadas e sem um só centavo em seu nome. A pobreza de que havia acusado ele era agora sua realidade mais absoluta, mas, diferentemente dela, ele não tinha a dignidade para manejá-la. Passou a noite em uma lan house 24 horas, dormindo com a cabeça sobre um teclado, enquanto seu terno italiano amarrotava e cheirava a chuva de beco. Marcos Sterling não sabia, mas enquanto ele buscava moedas entre seus bolsos, Lady Eleonora estava em seu despacho real, assinando uma ordem de aquisição. A Kensington, disse ela, olhando o horizonte de São Paulo a partir do consulado. E assegure-se de que o Sr. Sterling receba um convite pessoal para a gala do Falcão Dourado. Quero que veja com seus próprios olhos o mundo ao qual nunca pertenceu. Quero que veja como se desvanece seu futuro enquanto eu reconstruo o meu. Não perca a parte 4. A humilhação pública de Marcos está prestes a se tornar global. Inscreva-se agora e dê o like para apoiar a verdadeira rainha de São Paulo. O momento da verdade chegou. Marcos Sterling se infiltra no evento mais exclusivo do ano para tentar recuperar sua esposa, mas Lady Eleonora tem um as na manga que o deixará na ruína total. Você acha que a vingança é mais doce quando é pública? Dê like, inscreva-se e deixe seu comentário. 3 dias de inferno haviam passado para Marcos. Ele se alojava em um motel barato em Osasco, pago com o que obteve após empenhar um de seus relógios de coleção. Havia tentado ir ao escritório, mas a segurança o deteve nas catracas de entrada. Seus e-mails estavam bloqueados. Suas chamadas para Archibald Sterling caíam no vazio da caixa postal. Estava desesperado. Em sua mente distorcida, ainda se convencia de que Ellie estava fingindo, ferida porque o amava demais. Estava seguro de que se pudesse vê-la cara a cara, poderia usar seu charme para consertar tudo. Então ele viu na página social do jornal: o retorno da duquesa. Lady Eleonora será a anfitriã da gala anual do Falcão Dourado no MASP. As entradas custavam 20.000 reais por prato, dinheiro que Marcos não tinha. Mas Marcos conhecia o gerente de buffet do museu. Haviam jogado golfe uma vez. Usou seus últimos recursos para que seu terno fosse limpo e passado, barbeou-se na pia do motel e praticou sua desculpa frente ao espelho rachado. Ellie, fui um tolo. Jéssica não significou nada. Você é o amor da minha vida. Realmente acreditava nisso. Ou melhor, acreditava que precisava do dinheiro dela o suficiente para atuar como se a amasse.
Naquela noite se infiltrou pela entrada da cozinha, subornando um garçom com seus últimos R$ 50. Uma vez dentro, tirou o paletó de serviço e misturou-se com a multidão. O vão do museu estava transformado. Seda dourada pendurada no teto, milhares de rosas brancas perfumando o ar e uma orquestra filarmônica tocando suavemente. Ali, em um palanque elevado, estava ela. Pergunta interativa. Você acha que a mudança de atitude de Ellie é real ou é apenas uma máscara para ferir Marcos? Comente, rainha ou máscara. Eleonora estava impressionante. Usava um vestido de veludo azul noite que abraçava sua figura, um contraste total com a lã cinza que costumava usar. Ao redor de seu pescoço brilhava um colar de diamantes e safiras tão pesado que parecia poder esmagar uma mulher menor. Em sua cabeça, uma pequena e elegante tiara. Marcos sentiu uma onda de ciúmes e possessividade. Essa era sua esposa. Começou a empurrar através da multidão, ignorando os olhares de desprezo dos convidados. De repente, sentiu uma mão em seu braço. Era Jéssica. Havia conseguido entrar também com seu vestido vermelho do jantar de aniversário, mas aqui, rodeada de alta costura, parecia barata e fora de lugar. "Marcos, o que faz aqui?" sibilou ela. "Venho recuperar minha esposa, Jéssica. Você arruinou tudo", respondeu ele, livrando-se do aperto dela. Marcos caminhou em direção ao palanque. O salão ficou em silêncio quando chegou à borda da plataforma. "Ellie", chamou ele. As conversas pararam. O prefeito de São Paulo, que falava com ela, olhou-o com fastio. Eleonora girou lentamente. Sua expressão não era de ira, mas de algo muito pior. Aborrimento. Tédio. "Marcos", disse ela, sua voz amplificada pelo microfone que segurava. "Vejo que conseguiu encontrar uma entrada, embora não veja seu nome na lista de convidados." "Ellie, por favor", suplicou Marcos. "Cometi um erro. Estava estressado no trabalho. Fiz tudo por nós para construir um futuro." Um futuro? Pensou Eleonora. Baixou um degrau, os diamantes de seu pescoço captando a luz. "Sabe, Marcos, durante 5 anos joguei um jogo. Queria ver se um homem podia amar a Eleonora monitora, Eleonora a cozinheira, Eleonora a esposa silenciosa. Ocultei meu título porque meu pai me disse que homens como você só amam o brilho, não a substância." Eu amava a substância. Mentiu Marcos com lágrimas falsas nos olhos. "Você chamou meu apoio de vergonhoso?" lembrou ela com frieza. "E agora está aqui. Por quê? Porque sente minha falta? Ou porque seu cartão de crédito parou de funcionar?" Marcos ficou congelado. Eleonora dirigiu-se à multidão com um sorriso gélido. "Damas e cavalheiros, como presidente do Fideicomisso Bragança, tenho um anúncio. Esta tarde realizei uma aquisição estratégica." Uma tela gigante atrás dela mostrou o logo da Sterling & Ross. "Comprei a participação majoritária da firma onde trabalhava Marcos e meu primeiro ato como dona é reestruturar o programa de sócios. Marcos, você não está apenas suspenso, está demitido. E devido à cláusula de não concorrência que acabo de estender há 5 anos, você não exercerá o direito em São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba até que tenha 40 anos. O golpe final. Marcos fica sem carreira e sem esposa em um só minuto. Inscreva-se para a parte 5. O confronto legal está por começar e Marcos tem um plano desesperado que envolve um herdeiro. Dê like para ver o desenlace. Marcos Sterling não se rende. Humilhado e na ruína, descobriu um segredo que poderia devolver-lhe todo o poder. Um herdeiro real.
É um pai arrependido ou um monstro buscando um bilhete de loteria? Dê like, inscreva-se e deixe sua opinião. Você acha que um filho pode salvar um casamento quebrado pela traição? Marcus Sterling não era um homem que aceitasse a derrota facilmente, especialmente quando havia bilhões de reais em jogo. Após a humilhação pública no museu, tornou-se um pária. Seus antigos amigos da Faria Lima bloqueavam seu número e sua membresia no clube de golfe foi revogada por falta de integridade moral. Atualmente, dormia no sofá de um velho amigo de faculdade, Greg, a quem havia prometido uma parte de seu inevitável acordo milionário. Marcus contratou um advogado de reputação duvidosa, Dr. Breno Pitbull Barbosa, cujo escritório cheirava a comida de entrega e desespero. "Escute-me, rapaz", disse Breno, mascando um charuto apagado. "Esta duquesa se equivocou. Não declarou seus ativos quando se casaram. Isso é fraude. No estado de São Paulo, a partilha de bens significa que nos toca uma parte do bolo. E se o bolo é um principado europeu, vamos comer muito bem." "Ela tem os melhores advogados do mundo, Breno. Comprou minha antiga firma", disse Marcus, retorcendo as mãos. "Quem se importa? A lei é a lei", gritou Breno. "Pediremos 50 milhões por danos emocionais. Nos contentaremos com 10. No entanto, no dia da audiência no Tribunal de Justiça, Marcus recebeu um banho de realidade. A juíza, conhecida como a Dama de Ferro, não teve piedade. Os advogados de Eleonora, liderados por um prestigioso conselheiro real trazido de Petrópolis, apresentaram gravações das câmeras de segurança de sua própria casa, onde se escutava Marcus humilhar Ellie sistematicamente. A juíza ditaminou que Marcus não só não receberia um centavo, como devia pagar 120 mil reais em conceito de aluguéis atrasados ao Fideicomisso Bragança pelo uso do apartamento. Marcus saiu do tribunal aturdido. Estava oficialmente na falência. Mas então, enquanto via Ellie subir em sua limusine rodeada de guarda-costas, recordou algo. Recordou uma manhã, semanas antes de seu aniversário, em que Ellie se sentia mal, náuseas matinais. Ela havia tentado dizer-lhe algo, mas ele a havia calado bruscamente. Gancho inesperado. Marcus chama uma antiga amiga de Ellie para confirmar suas suspeitas. O que descobrirá? Comenta: "Filho, se acredita que há um bebê a caminho." "Ela ia te dizer no aniversário, Marcus?" disparou Sara, a amiga de Ellie, por telefone. Comprou um macacãozinho de bebê que dizia Príncipe Herdeiro. Estava naquela caixa de presente que você jogou no chão como se fosse lixo. Um sorriso lento e aterrorizante desenhou-se no rosto de Marcus. Tinha um herdeiro. E segundo as leis da Casa de Bragança, um herdeiro de sangue era a única chave que podia abrir o cofre da coroa. Já não se sentia derrotado, sentia-se energizado. Esse menino era seu bilhete dourado. Marcus vendeu sua história aos tabloides por 100 mil reais. Marido com o coração partido revela que a duquesa roubou meu bebê. Apresentou-se em programas de televisão, chorando, fingindo ser um pai desesperado a quem se negava o direito de conhecer seu filho. Logrou dividir a opinião pública, forçando Eleonora a levar o caso perante o Tribunal Internacional em Genebra, Suíça. Pergunta para a audiência: você acha que Marcus tem direito a ver a criança depois de como tratou a mãe? Ou é apenas um plano para roubar seu dinheiro? Vote com um para direitos ou um para ganância. Marcus voou para Genebra sentindo-se como um rei. Imaginava fins de semana em um castelo, sessões de fotos com um pequeno príncipe e uma pensão mensal de milhões. A audiência teve lugar em uma sala com paredes de cristal com vista para o lago Léman.
Marcos sentou-se frente a Eleonora, que agora tinha 5 meses de gravidez. Olá, Ellie, sorriu Marcos com arrogância. A gravidez te cai bem. Quero a custódia compartilhada. Metade do ano em São Paulo comigo, metade aqui. E claro, como pai de um duque, precisarei de segurança, chofer e uma cobertura de luxo paga pela coroa. Eleonora o olhou com uma calma que o inquietou. Não havia medo em seus olhos, só uma profunda lástima. Marcos, lembra do seu fim de semana de golfe no Guarujá com a Jéssica? Perguntou ela suavemente. Estava tão ocupado com sua amante que nem sequer notou que eu também buscava consolo. Deslizou um documento através da mesa, os resultados de um exame de DNA pré-natal realizado na Suíça. Probabilidade de paternidade de Marcos Sterling, 0,0%. O mundo de Marcos parou. Este bebê é filho do meu noivo, o Conde Estevão de Bragança, meu primeiro amor. Marcos gritou, varrendo os papéis da mesa. É mentira! Você é a ratinha moral! Você não trai! Não foi uma traição, Marcos. Foi uma libertação, respondeu ela, pondo-se de pé com uma majestade que o esmagou. Você queria ser livre, queria uma vida diferente, felicidades. Você está completamente, absolutamente livre e pobre. Inscreva-se para a parte 6 e o final. O tempo passou e o destino tem uma última surpresa para Marcos Sterling. O que acontece quando você se encontra cara a cara com a mulher que esqueceu que você um dia existiu? Dê like para ver o encerramento desta história. 5 anos se passaram desde aquele tormentoso divórcio em Genebra. 5 anos é tempo suficiente para que uma montanha seja erodida pela chuva e para que um homem perca até o último vestígio de sua alma. No alto das colinas, os sinos da Catedral de Bragança repicavam com uma alegria ensurdecedora. Era o 5º aniversário do Duque Henrique, o futuro soberano do Principado. Eleonora, agora conhecida mundialmente como a Duquesa de Ferro, estava de pé na sacada do Palácio Real. Já não era a mulher acuada dos vestidos cinzas. Era uma visão de seda esmeralda, radiante e poderosa. A seu lado estava o Conde Estevão, o homem que amou sua força e não seu silêncio. Eles te adoram, Ellie, sussurrou Estevão, colocando uma mão protetora em suas costas. Me adoram porque finalmente aprendi a lutar, respondeu ela com um sorriso, observando seu filho Henrique correr pelos jardins reais. Havia transformado sua dor em uma fundação global para os direitos das mulheres, convertendo-se em uma força da natureza que ninguém ousava desafiar. A lembrança de Marcos Sterling não era mais que um pesadelo distante do qual finalmente havia despertado. Pergunta final para a audiência. Você acha que a verdadeira vitória de Eleonora foi o dinheiro ou ter encontrado alguém que realmente a valorizasse? Comente amor ou poder. A 4.000 milhas de distância, em uma pequena taberna de 5ª categoria no interior de Minas Gerais. O ambiente era muito diferente. Jessica Thorne, a mulher que uma vez sonhou com as galas de São Paulo, limpava um balcão pegajoso. Seu cabelo loiro estava descuidado, com raízes escuras, e suas mãos, antes perfeitas, estavam vermelhas e rachadas pela água fria e detergente. Ninguém naquela cidade a chamava de especialista em relações públicas. Chamavam-na de a forasteira amarga. Na televisão do bar passava uma reportagem sobre o aniversário da duquesa Eleonora. Jéssica olhou para a tela com ódio, dando-se conta de que havia trocado sua dignidade por um homem que não tinha nada e agora estava pagando a fatura eterna de sua própria ganância. Enquanto isso, em São Paulo, a chuva convertia a cidade em um borrão cinza.
Marcus Sterling estava sentado no banco dianteiro de um Lincoln Navigator alugado. Já não era advogado. Sua inabilitação por fraude o havia convertido em um pária corporativo. Vivia em uma kitnet no Brás, que cheirava a mofo, e dirigia para um aplicativo de transporte de luxo, rogando por gorjetas para cobrir o aluguel. Seu telefone emitiu um sinal sonoro, uma retirada no aeroporto de Congonhas, hangar privado. Quando chegou à pista, seu coração quase parou ao ver o jato privado com o escudo do falcão dourado da Casa de Bragança. Quis fugir, mas precisava do dinheiro. A porta do jato se abriu. Eleonora desceu segurando a mão de seu filho. Estava impecável, envolta em um sobretudo que custava mais do que Marcus ganhava em um ano. O mordomo Kensington carregou a bagagem sem dedicar um só olhar ao motorista. Eleonora deslizou no assento traseiro. O aroma de lavanda encheu o carro, um fantasma do passado que fez com que os olhos de Marcus se enchessem de lágrimas por trás de seus óculos de sol escuros. "Para as Nações Unidas, por favor", disse ela com voz suave e melodiosa. Marcus conduziu em silêncio, escutando como ela jogava com seu filho no banco de trás. Soava feliz, genuína e profundamente em paz. "Mamãe, você viveu aqui?" perguntou o pequeno Henrique. "Há muito tempo, meu amor", respondeu Eleonora. "Aqui aprendi uma lição muito difícil. Aprendi que às vezes você tem que perder algo para se dar conta de que nunca foi seu de verdade." Ao chegar à ONU, o porteiro abriu a porta traseira. Eleonora desceu com seu filho nos braços. Antes de fechar a porta, inclinou-se por um segundo. Marcus conteve o fôlego, esperando que ela gritasse, que o insultasse, que se zombasse de sua miséria. Mas o que ocorreu foi pior. Eleonora olhou-o diretamente nos olhos, mas não houve ira, nem reconhecimento, nem ódio. Para ela, ele não era Marcus Sterling, não era seu ex-marido, nem o homem que tentou quebrá-la. Era simplesmente o motorista. Era ruído de fundo. "Obrigada pela viagem", disse ela com um sorriso de cortesia profissional. Sacou uma nota de R$100 de sua bolsa e a deixou no porta-copos. "Fique com o troco. Compre algo quente. Faz muito frio lá fora." Ela deu meia volta e caminhou para o tapete vermelho, desaparecendo entre os flashes dos fotógrafos. Marcus ficou sozinho no carro, apertando a nota contra seu peito, enquanto começava a chorar desconsoladamente. Ela não o havia destruído com uma demanda. O havia destruído esquecendo por completo que algum dia ele existira. Marcus Sterling era simplesmente irrelevante. A história não termina com um adeus. Lady Eleonora reclamou seu trono, mas o passado da Casa de Bragança esconde segredos que nem ela conhece. Poderá Marcus Sterling sobreviver à sua própria miséria ou buscará uma última e desesperada redenção? Dê like, inscreva-se e comente. Você acha que Marcus merece uma oportunidade de perdão? A nota de R$100 continuava no porta-copos, brilhando sob as luzes de neon de São Paulo como uma zombaria silenciosa. Marcus Sterling não deu partida no carro. Ficou ali, vendo como a silhueta de Eleonora desaparecia. Em esse momento, a realidade o golpeou. Ele já não contava. Para Eleonora, ele era menos que uma lembrança. Era um trâmite esquecido. Interação com o público. O que é pior, ser odiado fervorosamente ou ser tratado com absoluta indiferença? Escreva ódio ou indiferença nos comentários. Enquanto isso, dentro do prédio da ONU, Lady Eleonora preparava-se para dar um discurso que mudaria a política exterior de seu principado. Mas enquanto revisava suas notas, Kensington se aproximou e lhe entregou um envelope selado com cera negra.
tinha escrito apenas uma palavra em caligrafia antiga: Bragança. Ao abri-lo, o rosto de Eleonora empalideceu. Era uma fotografia antiga de seu pai, o Duque, junto a um homem cujo rosto havia sido queimado na imagem. Detrás da foto, uma nota dizia: a coroa que você carrega tem uma dívida de sangue. Nos vemos em Petrópolis. Longe dali, em um motel de beira de estrada, Marcos recebeu uma visita inesperada. Um homem de terno caro sentou-se na cama desvencijada. Sr. Sterling, sei quem é você, e sei o quanto odeia a mulher que o deixou na rua. Meu nome é João Quantron. Lady Eleonora tem um segredo familiar que poderia anular seu direito ao trono. Ajude-nos a derrubar a rainha de São Paulo e lhe devolveremos sua vida na Faria Lima. Só tem que testemunhar que ela ocultou informação sucessória durante seu casamento. Marcos olhou a foto de seu filho Henrique em um recorte de jornal velho. Por um momento, a velha ganância brilhou. Mas depois recordou a gorjeta de R$100. A lástima. Giro de roteiro. Aceitará Marcos a oferta para destruir Eleonora ou se converterá no aliado inesperado? Vote com um para vingança ou um para proteção. Em Petrópolis, Eleonora descobriu que seu pai não era o único herdeiro. Havia uma ramificação lateral da família, desterrada por traição, que agora reclamava a legitimidade. A guerra estava a ponto de tornar-se física. Marcus Sterling, pela primeira vez, tomou uma decisão que não envolvia dinheiro. Pegou a nota de R$100, comprou uma passagem de ônibus para Brasília e ligou para o serviço de inteligência do Principado. Digam à Lady Eleonora que Marcus Sterling tem uma mensagem. Digam que os lobos estão na porta. E desta vez, eu não sou um deles. A investidura do herdeiro está sob assédio. Marcos chega a Petrópolis sob identidade falsa. Infiltra-se no armazém do inimigo e grava os detalhes do plano de assassinato de Victor de Bragança. No entanto, é descoberto. Uma bala atinge seu ombro. Sangrando, entrega o dispositivo a Kensington. Aqui está tudo. Victor planeja atacar amanhã às 10. Na manhã da investidura em Petrópolis, a segurança era impenetrável. Victor lançou o ataque com granadas de fumaça. Caos na multidão. Eleonora cobriu Henrique com o próprio corpo. Na cripta subterrânea, ficaram cara a cara com Victor armado. Entregue o menino e assine a abdicação, disse Victor. Jamais, respondeu Eleonora. Victor levantou a arma, mas Marcos emergiu das sombras com uma barra de ferro. Solte-a, Victor! Rugiu Marcos. Luta brutal. O disparo de Victor desviou. Os homens de Kensington reduziram Victor. Marcos caiu contra um sarcófago sangrando muito. O pequeno Henrique aproximou-se. Você me salvou? Perguntou o menino. Marcos olhou para o filho. Viu seus próprios olhos nele. Quis dizer, sou seu pai. Mas olhou para Eleonora. Viu a gratidão e a tristeza infinita. É um bom menino, Ellie. Cuide dele. Diga que um amigo da mãe dele teve um momento de coragem. Giro final impactante. Marcus Sterling escolhe o silêncio. Decide não reclamar a paternidade para que seu filho cresça sem o estigma de seu passado. Semanas depois, no Hospital Real, Eleonora o visita. Você vai embora amanhã, Marcos? Não é uma gorjeta de R$100. É um fundo de pensão vitalício. Não te fará rico, mas nunca mais passará fome. É o pagamento pela vida do meu filho. Ele saberá quem eu sou, Ellie. Henrique saberá que um homem chamado Marcus Sterling foi um herói um dia. Mas não saberá que esse homem foi o mesmo que quebrou o coração da mãe dele. Deixe que fique com a imagem do herói. É o melhor presente.
Marcos assentiu chorando. Um castigo justo. Viveria à sombra do filho que nunca o chamaria de pai. Epílogo. 5 anos depois. A era de Eleonora é uma idade de ouro. Em uma pequena livraria no litoral de Santa Catarina, um homem de cabelos brancos chamado Sr. Marcos arruma as estantes. É solitário e amável. Na sua gaveta, guarda uma velha pulseira de couro e um recorte de jornal de Nova York. Jessica Thorne continua limpando mesas em Minas, amargurada e esquecida. O dinheiro pode comprar o terno, mas só a honra veste o homem de verdade. A redenção é possível, mas tem um preço. O perdão nem sempre significa voltar ao passado. O destino é um círculo. Obrigado por nos acompanhar. Dê like, se inscreva e compartilhe. Nos vemos no próximo drama de Segredos Narrados.